Bem-vindo ao canal Cosme Rimoli. Eu sou jornalista esportivo há 39 anos, trabalhei 23 anos no Jornal da Tarde, estou agora há 17 na Record. E hoje eu tenho a oportunidade de trazer um grande técnico da nova geração, que eu vi jogando personalidade, inteligência. Eu tinha certeza que ia virar técnico. Paulo Turra, muito obrigado por ter vindo. Cosme, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado em estar presente no teu programa, cara, e fico muito feliz em te rever novamente. Paulo, o quanto é difícil hoje entrar nesse cenário dos novos treinadores, romper essa barreira, porque assim, a gente acompanha o futebol esse tempo todo e sei que é difícil. Como entrar nesse mundo? Como provar que você tem qualidade e tem tarimba para ser um treinador de time importante, Paulo? Cosme, é assim, eu tive nesse tempo que eu estou no futebol, eu tive as oportunidades, né? Trabalhei 6 anos ao lado do professor Felipe. Sim. E depois eu tive a experiência no Atlético Paranaense, no Santos e no time de Portugal, como treinador. Nesse tempo, após eu parei, uma parada, até para eu ajustar a minha comissão técnica, aliar com a minha comissão técnica, e hoje eu estou de volta ao mercado. Não, sim, mas Paulo, estou perguntando do zero, assim, como, por exemplo, você com uma cabeça que você tinha, com personalidade, com a visão, como é que você decidiu enfrentar isso? Vou trabalhar como treinador. Isso aí, Cosme, 2003, 2004 eu estava no Vitória de Guimarães, em Portugal, o time que eu treinei recentemente, e eu decidi, eu tinha na ideia assim, falei para um amigo meu que estava jantando na minha casa, se hoje eu estava com 30 anos, se hoje eu tivesse 33 anos, eu iria parar, porque o meu sonho é ser treinador de futebol. Eu vou mais 3 anos. E foi isso que aconteceu. Eu saí do Vitória de Guimarães, voltei para o Brasil, e em 2007, com 33 anos, eu encerrei minha carreira de jogador e iniciei minha carreira em 2008 como treinador. Então, mas que caminho você encontrou? Falou, bom, vou fazer curso, não vou fazer curso, porque tem técnicos no Brasil que nem fizeram cursos e estão administrando times importantes há anos e anos. Você, 33 anos, o que você encontrou, que caminho você escolheu e que caminho existem? Ótimo, boa pergunta. Isso aí até para a gente se situalizar, não dá para dizer que é precariedade, mas do nível que é o projeto para ser treinador do Brasil. Até então, né? Eu, em 2008, não tinha os cursos da CBF Academy. Os cursos da CBF Academy iniciaram-se em 2013. E retornaram em 2014, em 2015. Foi aonde eu fiz a primeira licença minha, que foi a licença A. Nesse ano de 2008, tinha os cursos dos sindicatos dos treinadores de futebol, que se reuniam uma semana em algum local. Por exemplo, eu fiz do Sindicato dos Treinadores do Rio Grande do Sul e eu fiz do Sindicato dos Treinadores de São Paulo. Em São Paulo foi no Pacaembu. E uma semana você virava técnico? Uma semana virava técnico. Profundo, né? Profundo, para ter uma ideia. Para nós termos uma ideia, as licenças da UEFA em Portugal existem desde 1953. Nossa. Tá? Então, assim, no Brasil era assim. Eu fiz esses 2 cursos, recebi a carteirinha e pronto. E aí também tinha, naquela época, nós que éramos ex-jogadores, nós tínhamos o CREF, que nós ganhávamos um CREF, nós tínhamos que pagar essa aquisição, CREF provisionado, que isso também nos dava direito de trabalhar como treinador. Tipo uma licença? Tipo uma licença. Que não tinha nada a ver com o CREF, né? Mas foi através de uma lei que isso aconteceu, e nós que éramos jogadores, nós tínhamos esse CREF provisionado, que isso também nos dava autoridade para sermos treinadores. Mas era o Sindicato dos Treinadores e o CREF. E a partir de 2013 que iniciou-se a licença da CBF. Então, Paulo, assim, conhecendo você um pouco, dá para perceber essa fome que se tem de trabalho e de estudo, assim, de realmente estar sabendo o que está fazendo.
Como é que você compensou, correu atrás dessa formação, até acadêmica, que é necessária, que já acontece na Europa? Entender se um time tem que preencher o espaço, como preencher, não só como muitos técnicos basicamente improvisam, olha, vamos que vamos, já vi técnico ganhar título até no Palmeiras, vai, pega. Então, isso, como é que você compensou? Como é que você buscou esse conhecimento que você tem hoje? Foi muito assim, dentro da experiência que eu tive como jogador. Eu fui capitão na maioria das equipes que eu trabalhei, não foram muitas, mas eu sempre fui líder, e por eu ser central, defesa central, eu via o jogo sempre mais de frente. Então isso foi aguçando a minha vontade, o meu interesse pela parte tática. Acabando a minha carreira como treinador, como jogador, de treinador, o que eu fiz? Aliado aos cursos, né? Que era o curso, como eu te falei, era um curso de uma semana com 200 profissionais dentro de um salão, e palestra de treinador. Por exemplo, eu fui nesse do Sindicato dos Treinadores de São Paulo, estava o Muricy, que o Muricy estava no auge da carreira dele, né? Então, assim, era o cara do momento. Então, assim, a gente ia, mas aprendizado mesmo, como hoje existe, era longe, é muito, mas precariedade. O que eu fiz? Nesse tempo, eu realizei estágio com o Silas, no Avaí, em 2008, o time que eu havia encerrado minha carreira em 2007. O Silas estava numa fase muito boa no Avaí, que em 8 e 9, acho que inclusive o Avaí acho que foi para Libertadores, acredito, ou ficou em quinto no Campeonato Brasileiro. Sim, eu fiz estágio com o Muricy no Fluminense, fiz estágio com o professor Felipe no Palmeiras em 2011. Eram essas as atribuições, aliado aos cursos, sindicato, que eu havia realizado, e ao meu conhecimento. Troca de feedbacks com colegas, ex-jogadores ou treinadores, que a gente se ligava, a gente se encontrava para tomar o café, o tradicional café, e a gente trocava conhecimento e assistindo jogos, sendo ao vivo ou sendo pela televisão. Então, e hoje você estudou quantos anos para você ter? Você fez doutorado, fez mestrado, quantos anos? Isso, eu estudei 4 anos. A partir do momento que a CBF institucionalizou os cursos da CBF, que daí hoje tem licença C, licença B, licença A e licença Pro. Quando iniciaram-se os cursos, tinha a licença A e a licença Pro. Eu iniciei na licença A, que foi em 2015, o primeiro bloco, e 2016, o segundo. 2017 eu iniciei o meu primeiro bloco da licença Pro, e 2018 eu encerrei as licenças. Foram 4 anos que foram realizados no início, o primeiro e o segundo a licença A. Nós estávamos hospedados num hotel em Teresópolis, num hotel onde as aulas práticas, as teóricas, eram dadas num hotel, eram efetuadas num hotel, e as aulas práticas a gente ia para o CT da CBF. Olha que 2017 e 2018, nas 2 licenças prós, nós ficamos hospedados no hotel, mas todas as licenças, tanto as teóricas como as práticas, eram realizadas na sede da CBF, na Granja Comari. Então, e quem está acompanhando tem pouco dinheiro, pode fazer curso de técnico, porque é muito barato, né? A CBF incentiva e quer que todo mundo entenda de futebol. Quanto você já gastou para fazer esses cursos? 60 mil reais. 60 mil reais. Então. Naquela época, né? Naquela época, então. Isso inclui hospedagem, inclui passagens, né? A alimentação era oferecida, o almoço. O almoço era oferecido. Ou seja, então, não há um incentivo, para que se desenvolva o futebol no Brasil, no lado tático. Agora, Paulo, você trabalhou em clubes menores, foi trabalhando, fez uma ótima participação no Cianorte, aí foi para e aí quando houve esse cruzamento quando você encontrou o Luiz Felipe Scolari, porque o Luiz Felipe Scolari, que eu já briguei tanto, ele é um técnico muito, muito, muito exigente, ele sempre é muito sério, coincidiu também, você é muito sério também. Como é que foi isso e o que o Luiz Felipe Scolari acrescentou para você? Acrescentou muito, mas a minha história como treinador, o meu vestibular como treinador,
eu realizei 2008 no Esporte Clube Novo Hamburgo, até 2016 no Cianorte Futebol Clube, onde eu fui campeão da 2ª divisão do Campeonato Paranaense, invicto. Mas como é que o Novo Hamburgo resolveu apostar em você? Como é que você conseguiu? Luizinho Valentim era então vice-presidente de futebol do Novo Hamburgo. Ele me conhecia, por nós sermos gaúchos também, né? Me conhecia. E eu estava no Avaí jogando ainda, em novembro de 2007. Ele me ligou. Turra, tu vai parar mesmo? Porque eu já tinha comentado com ele que a minha intenção era parar no final do ano. Tu vai parar mesmo de jogar? Sim, é decisão. Então ele falou assim, então eu vou te fazer um convite. Vou te dar 2 opções. Ou tu inicia a tua carreira de treinador como treinador do Sub-20 do Novo Hamburgo, em 2008, ou como auxiliar do Gilmar Ise, que era o treinador do time principal do Novo Hamburgo, como auxiliar técnico dele. Pensa e no início de 2008 a gente conversa. Eu não precisei nem pensar, porque já... Aí eu iniciei minha carreira como treinador em julho, efetivamente, como auxiliar técnico, em julho de 2008. Porque de janeiro até julho eu fiz esses cursos nos sindicatos aí do Rio Grande do Sul. E a partir de julho de 2008 eu iniciei como auxiliar técnico do Esporte Clube Novo Hamburgo. E aí você foi... Quantos times você comandou até chegar ao Filipão? Isso. Aí até fevereiro de 2009 eu fui auxiliar do Novo Hamburgo. Aí o Gilmar Iser recebeu uma proposta do Juventude. O Juventude estava na Série B do Campeonato Brasileiro naquela época. E ele me convidou para eu ir junto com ele. E eu falei, Gilmar, os caras do Juventude, eu saí do Caxias como, né, a rivalidade nossa, sim, mas muito forte. E os caras do Juventude naquela época evitaram. Eles aconselharam o Gilmar, não, deixa o Turra lá. E eu, a partir daí, eu assumi como treinador principal do Novo Hamburgo. Aí assumi o Novo Hamburgo em 2009, 2010 Esportivo de Bento, 2011 Brusque de Santa Catarina, 2011 também o Brasil de Farroupilha, 2012 eu recebi o primeiro convite do Cianorte Futebol Clube. Sim. Nós disputamos a Série D e não subimos para a Série C naquela época por uma vitória. Nós havíamos ganhado do Mojimirim fora de casa 2-1, perdemos em casa 2-1 e perdemos nos pênaltis. Então, 2012 no Cianorte, 2013 continuei no Cianorte até fevereiro, depois eu assumi o Operário de Ponta Grossa, depois eu assumi o Marcílio Dias, o Avaí, o Caxias, meu ex-clube, em 2015, e em novembro de 2016 eu voltei para o Cianorte. O Cianorte estava na 2ª divisão, aceitei esse desafio e nós subimos para a 1ª divisão, sendo campeões invictos. Então, aí eu recebi o convite do professor Felipe. Então, isso que eu queria deixar bem claro, assim, o quanto é difícil, o quanto você trabalhou em clubes com condições difíceis, o quanto um técnico para chegar até a elite é moldado, né? Aí você chega e aí o Filipão acompanhando seu trabalho, que ele não é bobo nem nada, ele te falou, não, tem condições, e aí vocês vão para a China. Isso. É interessante o que tu falou aí, como é difícil tu ser treinador, né? Ou tu ter qualificação de ser treinador. Então, assim, olha todos esses clubes que eu passei, os clubes menores que eu passei, para chegar ao ponto de o professor Felipe na China, ele estava na China já, campeão da Champions League da Ásia e campeão chinês. Sim. E aí o Ivo Wortmann, que era o treinador, um dos auxiliares dele ao lado do Murtosa, estava com um problema de saúde familiar. Ele teve que retornar para o Brasil. E o professor, através de um e-mail, eu estava em Portugal, nessa época, que eu fui observar os treinamentos dos times portugueses que eu havia trabalhado como jogador, o Boa Vista e o Vitória de Guimarães. Acordei de madrugada, olhei o celular, e-mail do professor Felipe. Ele me convidando para eu trabalhar com ele na China, no Guangzhou, explicando o motivo pelo qual estava acontecendo, por causa do Ivo, e perguntando. Eu prontamente peguei, mas na hora. Professor, eu tenho contrato com o Cianorte mais 2 anos, eu renovei depois do meu título, mas eu falo com eles, com certeza não tem multa nenhuma, e eu tô dentro. Muito obrigado pelo convite. E ele já me retornou. Calma. Agora, com o teu ok, eu vou comunicar a presidência do clube, vou comunicar o dono do clube, e aí a gente entra em contato.
E foi isso que aconteceu. E, Paulo, o que o Filipão tem de bom que a gente não sabe? Como dia a dia, preparação de equipe, porque a gente, infelizmente, é muito superficial, né? O nosso jornalismo, e eu até hoje não tenho muito interesse para o torcedor também. O que o Filipão, o que tem na essência, o que faz o Filipão um treinador especial? Antes, assim, eu gostaria de falar, o Cosme, o porquê ele me levou para lá. Sim, por favor. Isso. Ele falou assim, eu preciso de um auxiliar jovem, com ideias novas, que saiba trabalhar com as novas tecnologias que o mercado oferece, e eu pensei em ti. Tipo, esperto, você ia acrescentar para ele. E eu estava mais do que preparado com isso, porque assim, ó, e foi, acho que as coincidências. Eu sempre me comunicava com ele e com o Murtosa por e-mail, né? Eu estava no Cianorte e eu tinha um software que eu usava no computador e um projetor que se chamava EBIM. Eu conseguia, no quadro tático, eu conseguia movimentar todos os botões lá e as minhas palestras eram em cima disso aí. E eu um dia mandei para ele uma palestra do Cianorte, mandei para ele com recorte, né, que era tudo eu que fazia esses recortes. Enviei para ele. E aí eu acho que também foi o start, né? Eu disse, professor, tem uma novidade aqui pro senhor, o que o senhor acha? Ele disse, muito bacana. 6 meses depois ele me convidou para ir para a China com ele, trabalhar com ele. Então lógico que foi um start. Então, e esse casamento? Você entra com a tecnologia, com a vivência como jogador, e o que o Filipão então tinha de especial? O que tem de especial? O que você pode expor? Cosme, o que eu posso falar, eu, um simples mortal, de um cara que foi pentacampeão mundial? Invicto, cara. Invicto. Ganhou os 8 jogos. Ganhou os 8 jogos, cara. E não empatou nenhum. Então, assim, o que eu vejo, assim, ele entende muito de futebol. Mas que visão é esse? A visão dele é o que um treinador normal não tem. Ele consegue ver na amplitude, ele consegue ver no contexto geral. O que eu preciso de 3 horas, ele consegue ver em 15 minutos. Entendeu? A visão que ele tem do futebol, e aí ele e o Murtosa faziam uma dupla perfeita, a visão que ele tem, por exemplo, assim, ele tá te olhando, ele já tá sabendo o que tu tá pensando. A visão, por exemplo, assim, eu aprendi muito com ele durante os jogos, porque eu ficava no banco de reserva com o Murtosa. Então, assim, o Murtosa falava direto comigo os movimentos que aconteciam no jogo. Ele antecipava o que ia acontecer. Entendeu? É muita experiência, é muito conhecimento. Tu vai falar assim, dá para comparar ele com o Guardiola? Não dá. Porque são 2 gerações totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Dá para comparar o Filipão contigo? Não, são gerações diferentes. Sim. Mas ele, dentro da geração dele, dentro com o que ele tinha de tecnologia, com o que ele tinha de trabalho, com o que ele tinha de suporte, ele era o cara. Ele era o cara. Então, e o fato dele aceitar o novo, Exato. Isso é importante, porque vários técnicos rejeitaram e ficaram pelo caminho. E só para tu ter uma ideia, assim, o novo, o que aconteceu? Quando nós chegamos lá, fizemos o jogo da Supercopa, ganhamos, fomos campeões, e aí começamos o campeonato. No terceiro jogo do campeonato, que era contra o Xangai Sipik, que era o time do Hulk naquela época, que era o nosso rival direto pelo título, ele no jogo anterior contra o Beijing, ele foi expulso. Sério? Imagina, professor, que perseguição. Ele é tão calmo, sempre foi calmo. Tranquilo. Que perseguição. Ele foi expulso. E lá na China, o regulamento, o treinador não pode nem, quando é expulso, não pode nem entrar no estádio. Na semana do jogo, eu cheguei, tava o Murtosa e ele, sentado na mesa lá, e o Murtosinha, aqui, o senhor Turra, o jeito dele, né? Uma paixão de pessoa. Sentei no lado dele, tu tá preparado? Mas jamais eu ia imaginar isso. Tu tá preparado? Sempre estive, Murtosa, sempre estive. Ele, tu tem certeza? Com certeza, Murtosa. Por quê? Aí eu fiquei assim, será que vai ter alguma treta aí, né? Eu já fiquei desconfiado. E ele olhou pro Felipão,
que tu acha, Felipão? Ele falou assim, esse eu confio, esse é dos nossos. Aí o Murtosa falou assim, então, se tu tá preparado, essa semana é tu que vai dar todos os treinamentos e é tu que vai fazer o jogo contra o Xangai no próximo sábado. Que sensacional. Normalmente seria o Murtosa, né? Sim. Por ser o primeiro auxiliar naquela época. Aí o Murtosa falou assim, o que tu acha, Felipão? Tu que manda. É uma história assim, né? Então assim, toda semana eu recém havia chegado com eles, para trabalhar com eles. Fazia um mês que eu estava lá. E toda semana de treinamentos foi eu que elaborei, fui eu que dei os treinamentos, fui eu que coloquei tudo em prática. E no final de semana nós fomos jogar e ganhamos o jogo 3-2. Nossa, sensacional. E o mais, aí que tu vê a pessoa do cara, ele estava lá fora do estádio, porque os caras montaram uma cabine num trailer lá, num aparato que fizeram fora com a televisão. Ele se comunicava com o pessoal que ficava no banco de reserva. Entro no vestiário, todo mundo vibrando, porque foi um grande jogo que nós fizemos. Quem que me liga? O Murtosinha veio com o telefone, Felipão. Ele falou assim, parabéns. Belíssimo jogo. E muito dos movimentos, ele falou assim, muito das características que aconteceram no jogo, foi o que tu treinou durante a semana. Parabéns. E parabeniza todo o pessoal aí que acreditou no teu trabalho. Pô, não, incrível, não. Tu acredita o que é isso? Não, isso. Sendo um cara pentacampeão do mundo. Pois é. Então... E eu, um simples mortal, né? Porque há um ano atrás eu estava no Cianorte, na 2ª divisão do Campeonato Paranaense. Pois é, né? Mas aí ele viu a qualidade. Ele viu a qualidade. E apostou. Exatamente. E o que você leva agora? O que você trouxe do Filipão agora e que você desenvolveu? Lógico que também você passou umas coisas evidentes, passou um pouco de modernidade do Filipão, mas ter passado pelo Filipão, o que acrescentou para você agora? Você para e pensa. Esse conhecimento, essa boa parte de conhecimento de tu ter a capacidade de só com o olhar tu conseguir ver muito além do que normalmente uma pessoa normal consegue ver, e hoje no meio que nós estamos isso é muito importante. Não falar muito, mas falar certo. A gestão é importantíssima. Ele já era mestre em gerir. E hoje, para um treinador ter sucesso, tem que ter muito conhecimento, sim. Tem que ter muito conhecimento. Muito, muito. Mas tu tem que ter muita gestão. Então, tu tem que saber gerir. Então, nós, jornalistas, a gente sabe 1% das coisas, a gente acha que sabe tudo. Que, por exemplo, você é um treinador novo, que vai ter, que já teve algumas passagens, mas vai ter, tenho certeza que vai ter passagens muito mais importantes. Com certeza. Já teve. Então, como é que vai ser essa família Paulo Turra? Como se monta uma família? Como é que se monta um time? E esse conceito que a gente tem, que é simplório. O Filipão fez uma família, todo mundo jogava por ele, e aí... O que tem de segredo? Como é que se monta um grupo jogando para um técnico e vice-versa? O técnico dando tudo para esse grupo? Bom, a família Paulo Turra, treinador, primeira coisa, primeiro ponto, intensidade. Nós vamos viver muito intenso o nosso trabalho. Seja ele com a bola, seja ele sem a bola, seja ele no dia a dia, seja ele na preleção, seja ele no jogo, seja ele na preparação, com muita intensidade. Nós não vamos estar num ambiente onde que nós amamos só por estar. Nós temos que nos fazer presentes, nós temos que nos fazer respeitar e nós temos que nos fazer sermos campeões. E é com intensidade. E essa intensidade que eu falo é intensidade mesmo. Tem que ter muito sangue, no olho, tem que ter muito sangue na veia, tem que ter muito equilíbrio também, porque não é só através de gritos, não é só através de quem fala mais alto, mas é quem fala com propriedade. E Paulo, assim, a gente é muito ignorante mesmo, muito ignorante mesmo no sentido básico da palavra mesmo. Ninguém quer saber de tática, ninguém quer saber de nada. 3-4-3, é muito chato. Vamos ser boleiro, vamos falar do Memphis, não vamos jogar falar que o Corinthians jogou com uma saída de bola
básica contra o São Paulo, e aí foi muito fácil pro Crespo arrebentar o Corinthians. Não, vamos falar do Memphis, que brigou, que dá mais ibope e tal. Ninguém quer saber taticamente. E taticamente, como é que forma um time competitivo hoje em dia? E como é que você não faz questão de guardar para você os segredos que você aprendeu? Por que, por exemplo, o Luxemburgo, quando aprendeu a mexer no quadro e tal, ele escondia, o Nelsinho Batista também. Por que você faz questão de, olha, o seu método está aberto e é um método que você até desenvolveu aprendendo na Europa? Você acha que a gente resumindo, sei que foi cumprida a pergunta, tenha paciência. Por que essa ignorância? Por que essa falta de vontade da gente entender o jogo de verdade? Cosme, antes, isso aqui que eu tenho, esses meus 2 protocolos, que eu chamo de protocolo de jogo, que são 4-3-3, 1-4-3-3 e 1-3-4-3. Isso aqui, transformado para o papel, as minhas ideias, ao lado da minha comissão técnica, transferidas para o papel, são ideias que, perante o adversário que nós enfrentarmos, perante as características dos nossos jogadores, da nossa equipe, a gente pode alterar, a gente pode manter alguma coisa, a gente pode retirar alguma coisa, mas o protocolo está aqui. A nossa ideia de jogo, com muita intensidade, estão aqui nesses 2 protocolos que eu tenho aqui e que está em PDF e que eu fui convidado para ministrar 2 dias de aula nos cursos da CBF em fevereiro em Santos. Eu distribuí para os alunos que lá estavam, porque eu tenho orgulho do meu trabalho, eu não tenho receio de compartilhar o meu conhecimento. Eu acho que no momento que eu compartilho o meu conhecimento, eu estou colaborando com o crescimento da minha classe, com o crescimento dos meus colegas. E eu quero colegas ao meu lado muito inteligentes, muito qualificados, porque isso vai fazer com que eu não se sente na poltrona da comodidade. Isso vai fazer com que eu também acelere, porque eu sei que do meu lado tem colegas que têm muito conhecimento. E se eu não tiver mais conhecimento que eles, eu fico para trás. Então, assim, é esse o objetivo maior de compartilhar o conhecimento. Não tenho receio nenhum de compartilhar. Inclusive, já mandei para colegas meus em Portugal, mandei para colegas meus em outros países, os PDFs desses dois materiais. E não só, eu tenho uma vasta página na nuvem, como se fala hoje na tecnologia, que tem muito material, tem todos os gols das minhas equipes de 2023 no Atlético Paranaense, no Santos e no Vitória. Todos os gols estão desenhados dentro do meu protocolo de trabalho, todos os gols desenhados, enviei também isso aí. Então, assim, compartilhar conhecimento é um dom. Então, Paulo, mas assim, pelo menos a minha visão, parece que o brasileiro não quer entender futebol. Acha que pega a bola, vai driblando e vai abrindo espaço e faz o gol. Por que a gente, mesmo em transmissão de TV, por que em mesa redonda, por que todo mundo tem preguiça em falar da importância tática do jogo e o jogo em si, assim, como que existe todo um desenvolvimento tático para que um time seja vencedor ou não? Porque até mesmo nas coletivas são assim, ninguém pergunta nada, é muito chato, quem vai querer saber de tática? Para o técnico, para você que tem tanto conhecimento e valoriza tanto isso, por que essa preguiça mental que a gente tem? E quem ganha com isso? Às vezes tu não fala, tu não pergunta, porque tu não conhece, não sabe. Então, assim, o que eu falo da propriedade, eu, como treinador, e hoje dentro do futebol, não só brasileiro, dentro do futebol mundial, não se tem mais Pelés, não se tem mais Zicos, tem um outro, né? Mas em quantidade muito diminutiva do que nós tínhamos até pouco tempo atrás. Então, hoje, mais do que nunca, o futebol está muito dependente do seu treinador, da sua comissão técnica e do seu plano de jogo. Eu me lembro, em 2012, o Rodrigo Caetano, que hoje é o coordenador da CBF, ele estava no Vasco. E eu estive lá, nessa época aí do Muricy, eu estive com o Rodrigo Caetano, era meu amigo, jogamos junto e todo.
E ele me falou uma coisa que, aquela época, que tinha muitos craques ainda, ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim: Paulo, o meu sonho um dia é ver um treinador que não ensaie, não tem só jogadas ensaiadas de bola parada, mas também com a bola em andamento. Ponto. A partir daí, o Cosme, tu já tem uma ideia do perfil de treinador que eu sou. Então, assim, hoje mais do que nunca, volto a repetir, que os meus jogadores são dependentes do meu plano de jogo. Como eu vou defender, como eu vou atacar, se eu vou marcar por encaixe, se eu vou marcar por zona, onde que eu vou marcar por encaixes, onde que eu vou marcar por zona, onde que eu vou atacar, se é as costas, se é o lado direito, se é o lado esquerdo, onde que eu vou fazer as infiltrações, o momento do cruzamento, quantos que vão pisar na área, nos meus times, sempre 3 ou 4. Quantos que vão pisar na área, por que eles vão pisar na área. Então, assim, hoje o futebol está muito dependente. E o profissional que não estiver preparado, o profissional, quando fala, o treinador e sua comissão, não estiverem preparados, pode ter certeza, não terão caminho fácil pela frente. Até porque também existe até uma chegada de vários treinadores que já passaram por isso no exterior, já entenderam há mais tempo a importância disso, da tática. Mas uma coisa que para mim é fundamental, o quanto incomoda, por exemplo, você com toda essa visão tática de uma partida, chega numa coletiva e não consegue se explicar. E ou não vem a pergunta, ou as pessoas não conseguem enxergar o jogo. Como é que é isso para você? Eu gostaria, sinceramente, muito de ser confrontado com perguntas mais táticas, né? Mais táticas do nosso futebol. Por exemplo, por que hoje tu jogou com 3 atacantes, um médio pelo lado, um meia pelo lado? Sim. Né? Por que tu jogou com 3 atacantes com 2 extremos? E quando não vem a pergunta? Quando não vem a pergunta, tu não tem como se auto-perguntar, né? E então, não assim, querem. E não querem. Eu acho que isso aí é muito cultural, sabe? Muito cultural. Sempre foi que dá mais ibope, como tu acabou de falar aí, dá mais ibope é a questão de treta com o treinador. Polêmica. Não colocou esse jogador. Não colocou esse, por que não colocou esse? Com um. Porque a preferência por esse, porque a preferência por aquele, por que tu não jogou com esse aqui, por que tu não jogou com esse lá? Tem algum problema de relacionamento? É isso. Mas a questão tática é muito precária. Deixada de lado. É muito precária. É deixada literalmente de lado. E quem perde isso é o torcedor, que está lá assistindo, está lá escutando. Né? Sim, porque também não vende. Agora, Paulo, você que ouviu palavrão demais, foi muito xingado como todo jogador na década de 90, 2000, agora tudo mudou. Teve uma reunião com um dos últimos jogos do Vanderlei Luxemburgo, a gente está conversando sobre isso. O Corinthians foi massacrado, tomou 30 chutes a gol. E aí teve uma reunião, o Luxemburgo foi fazer como ele fazia na década de 90, 2000, ele deu um murro na mesa, começou a xingar todo mundo. E aí eu recebi 2 mensagens de jogadores, de agentes de jogadores, falando, olha, desrespeitou meu jogador, isso é assédio moral. Outros jornalistas que eu tive a chance de conversar também receberam mensagem de outros jogadores, de agentes de jogadores. 2 dias depois dessa reunião que o Luxemburgo deu um soco na mesa, ele foi demitido. Eu queria saber o que mudou, como que é difícil hoje lidar com jogadores de futebol? Não é só com jogador de futebol hoje, sabe? Hoje mudou a nossa sociedade. Sim. E mudou muito de há pouco tempo atrás, né? De um tempo recente para cá, deu um start na nossa sociedade que mudou mudaram muitas coisas. Mas você foi muito xingado. A gente ouvia no vestiário, então. E era assédio moral ou você entendia? Eu entendi. E hoje, então, como é que o técnico, como é que você vai cobrar um jogador seu que ou não está correndo ou não está desempenhando o que treinou? Como é que você vai cobrar? A cobrança hoje é assim, dentro desse perfil que nós estamos falando de mudança da nossa sociedade, eu, que sou treinador, eu não posso ir contra a corrente, né? Infelizmente ou infelizmente, a gente tem que se adequar ao momento que nós estamos vivendo. E não é só no futebol. Então, assim,
Hoje tu tem que ter o time, o feeling, por isso que conta muito a experiência, por isso que conta muito o olho, né? Aquilo lá que eu falei do professor Felipe, que conta muito é de tu saber o momento certo do coletivo e no individual. Será que agora no intervalo eu vou poder levantar a voz? Nós estamos perdendo o jogo e eu vou levantar a voz? Eu vou levantar a voz com o Cosme? Eu vou levantar a voz com o Paulo? Eu vou levantar a voz com o Pedro? Ou eu vou levantar a voz com todos? Será que esse é o momento? Então tu tem que ter muito o feeling de tu saber o grupo que tu tem, porque um grupo responde de uma maneira, o outro grupo responde de outra maneira e que pode ser totalmente diferente. Então é ainda mais importante o treinador estar preparado também, como líder, de saber o momento certo. Mas uma coisa é certa, de chegar lá sargentão lá e batendo parede, quebrando as taças, quebrando os canecos, como antigamente os caras davam chute nos baldes, nas águas lá que tinha lá. Hoje isso aí não gera mais efeito nenhum, bem pelo contrário. Tu tem que ter um equilíbrio, sabe? Eu vou te dar um exemplo. Eu sou um cara muito sanguíneo, sempre fui capitão, e na minha forma de ser capitão, como jogador, hoje essa forma não vingaria. Hoje dessa forma porque não vingaria. você cobrava, xingava. Eu cobrava, xingava, inclusive, por exemplo, teve alguns episódios. Teve um episódio que eu, como capitão do Caxias em 95, eu dei uma voadora no bandeirinho. Uma voadora. Fui expulso, fiquei 5 meses suspenso por esse ato que eu tive. Então, assim, hoje jamais. Hoje eu saio preso. Sim, então, é assim, verdade. é a mudança da sociedade. Se é certo ou é errado, só o tempo vai dizer isso. Mas nós temos que nos adequar. Então, hoje, essa liderança que eu tinha como jogador, hoje, como jogador que eu teria que ser um pouco diferente. Eu não iria perder minha essência. E eu transfiro isso como treinador. Eu também, em 2008, 2009, 2010, aí eu como treinador recém-chegado, eu também chutei os canecos, dei um pontapé numa cadeira, me machuquei, inclusive. Hoje não dá. Hoje não dá. Então, assim, tu tem que ser mais inteligente do que o momento. E a inteligência é tu ter profissionais do teu lado, da tua comissão técnica, que tenham esse feeling, mas tu ser mais inteligente que o momento. Tu dar um tapa de luva nesse momento. E às vezes, uma palavra, dentro dessa sociedade que nós estamos, uma palavra bem colocada, às vezes tu pegar o cara, abraçar o cara, ou, pô, tu errou lá, pô, treinamos a semana toda. Não, pô, tu errou, vai na próxima, vai dar certo, mudou. Vou chamar na salinha só. Vou chamar na salinha, entendeu? Com todo cuidado. É assim. Mas o que tem que ter em mente é que a tua liderança jamais vai deixar de ser líder por causa mudança do teu comportamento. Sim, porque senão você perde o grupo. Porque senão tu perde o grupo. Então, assim, eles têm que te ver, e aí é muito trabalho teu de ver, independente de como for a cobrança, mas a liderança existe. E a liderança existe também. Tu chegar cedo, tu estar ativo durante os treinamentos, tu tratar todo mundo igual, e quando eu falo todo mundo igual, não é só com os jogadores, é o staff, é o departamento da área de fisiologia, da área de medicina, as tias da cozinha, é tu fazer com que a tua liderança, como treinador, estou falando, como liderança, seja vista de uma forma normal, de uma forma tranquila, de uma forma suave. Que todo mundo olhe, ele é o líder. Exatamente. Perfeito. Pô, exatamente. E Paulo, é um privilégio ter você aqui por vários motivos, mas um deles também não é muito legal. Por que a gente não tem técnico brasileiro trabalhando na Europa? Poxa, eu acho que eles não têm condições de trabalhar na Europa, ou por que o mercado da Europa é fechado para os brasileiros, ou sul-americanos até? O que acontece? A gente fala, olha, os nossos técnicos não prestam para trabalhar lá. Explica, você que sentiu na pele, como é difícil. Explica, por favor. Tem algumas questões que são bem importantes serem salientadas. Primeiro, o leque de treinadores brasileiros, ex-jogadores, é muito pouco. São muito poucos. Se tu vai ver na Argentina, se tu vai ver
na Espanha, se tu vai ver na Itália, são muitos ex-jogadores que se formaram, se qualificaram para serem treinadores. E aí eles têm um certo caminho aberto? Eles têm um certo caminho aberto, porque muitos deles jogaram lá e têm as portas abertas. Segundo, são as licenças, né? Então, como é que funciona? Que hoje, infelizmente, as licenças dependem muito das federações locais. Por exemplo, eu fui para Portugal e a minha licença Comebol Pro, que daria equivalência para Portugal, para a Europa, não foi aceita por causa da falta de equivalência. Porque eles não dão. Não, deixando bem claro, pesa menos, vale menos aqui? Vale a menos, nossa? vale menos. Então você teria que fazer o quê? Eu teria que fazer a licença UEFA Pro, para eu ser treinador principal. Você já gastou 60 mil na CBF. Exatamente. Por que você não fez? Eu não fiz porque o pessoal não tinha vaga para estrangeiros. Então, eu estou brincando, eu sei disso que a gente conversou antes. Mas como é que eles se protegem, os europeus se protegem para não deixar que gente do mundo inteiro entre? É assim, eles limitam as vagas das licenças que eles realizam, e lá é uma licença por ano, ou a cada 2 anos, uma licença que eles realizam. Então eles limitam as vagas e preferencialmente é só para europeus ou nascidos no país, né? Até porque você tem dupla cidadania. Eu tenho dupla cidadania e eu tentei realizar essa licença UEFA Pro na Itália, onde que tem dupla cidadania italiana, mas eles foram categóricos. Não, é só para residentes da Itália, nascidos na Itália. Então, isso é muito legal a gente mostrar, porque as pessoas não sabem. Fala, o brasileiro não tem capacidade. Não tem a documentação. Nós somos flechados pela documentação. Mas vale ressaltar que cada federação tem autonomia para liberar, para dar a equivalência, tá? A Federação Portuguesa não me autorizou. Inclusive, eu pedi para o professor Felipe entrar em contato com o presidente da federação, não adiantou. Porém, eu tenho um amigo meu, treinador UEFA, não, na UEFA agora, treinador com a licença da Comebol Pro, e ele está treinando na Geórgia, que é um país europeu. E lá a federação local permitiu a licença Comebol dele. Então, deu equivalência. Assim, então, agora só uma loucura, mas só para deixar bem claro, quando a gente diz então que a gente exporta pés e a gente não exporta cérebro, que os nossos treinadores não têm, você acha o quanto é injusto isso? Eu acho que é muito injusto, principalmente no mundo que hoje, como eu falei da sociedade, um mundo que prega a igualdade, né? Um mundo que prega a igualdade. Eu tenho o meu trabalho restrito numa comunidade que é europeia, português, né? Portugal, e não só na Itália, por causa da minha licença. Eu deveria ser, sendo Comebol Pro aqui, CBF Pro aqui, Comebol Pro aqui, automaticamente a UEFA deveria acatar. Deveria dar equivalência para minha licença e para eu poder trabalhar lá. Então, em compensação, aqui no Brasil, estamos abertos para todos os treinadores estrangeiros que vierem, pode vir de onde for. Estamos sendo colonizados, né? Continuamos no processo de colonização. Nossa democracia é nova ainda, são 500 anos apenas, né? Tu vai um país, Portugal, Itália, quantos mil anos eles não têm? Então, assim, a nossa democracia é nova e nós estamos no processo ainda de colonização. Então, a tua visão dessa invasão estrangeira de treinadores aqui, qual é, Paulo? Eu acredito assim, eu não sou contra eles virem para cá, para o futebol pentacampeão do mundo, bem pelo contrário, é aquela coisa, eu acho que a gente aprende com eles também. Sim. Quando nós vamos para fora, a gente aprende também com eles. Eu só acredito que para vir trabalhar num futebol pentacampeão, tem que ter qualificação. Qualificação de títulos. Qualificação de currículo. Muita gente vem aqui sem título algum. Sem título Até algum. O Abel Ferreira do Palmeiras não tinha título nenhum. Exatamente. O maior feito do Abel Ferreira foi ter eliminado, até então, o Benfica na pré-Champions pelo time do PAOK da Grécia. Sim. Pronto, mas aí é mérito também. É mérito de quem viu ele, quem conversou com ele e pronto. Ele vem para cá e conquistou. Mas assim, para vir para cá,
Eu acho que tem que ter. Acho não, isso é convicção minha. Mas eu sou um simples mortal, né? Eu sou um treinador. Então, assim, deveria ter qualificações para vir para cá. E as qualificações para virem para cá, além das licenças, é ter títulos, é ter currículo. Não, então tá bem claro. Pô, hoje não está sendo uma entrevista, está sendo uma aula com como um treinador, como ele se encaixa nesse mercado brasileiro. E Paulo, muita gente também diz o seguinte, que um técnico hoje, para trabalhar na elite do futebol, se não tiver um empresário forte, não entra. É isso mesmo? Ou como é que você vê essa situação? A gente sabe, nós soubemos, e volto a falar, não é só no Brasil. Isso é globalizado, né? É globalizado. Hoje os agentes têm uma força muito, muito forte no futebol. Primeiro, porque eles têm os contatos que quem deveria ter, que seriam os dirigentes, terceirizam o trabalho. Tanto na questão dos treinadores como na questão dos jogadores, né? Então, assim, eles são, dentro desse contexto que nós estamos hoje inseridos, eles são uma peça importante, sim. Porque eles têm grandes treinadores, eles têm grandes jogadores e, ao mesmo tempo, dentro desse processo, eles formam um bloco onde que, perante a demanda, às vezes eles são importantes para não, entre aspas, nós não ficarmos reféns de alguns movimentos que acontecem no futebol. Eles são importantes, os agentes. Por exemplo, que movimentos, Paulo, por favor? Movimentos, daqui a pouco, de salários. Não receber. Defender teus salários, Sim. defender um trabalho, porque é muito importante um agente. O verdadeiro agente não é aquele agente que chega lá, faz o teu contrato e te esquece lá no clube. O agente tem que estar lá. Tem que estar conversando com os dirigentes, tem que estar por dentro, tem que estar conversando com o treinador. Esse é o papel importante também do agente, por isso que também ele recebe parte do jogador, né? E parte do treinador. Esse é o verdadeiro agente. Aquele agente que só coloca lá o jogador só para ganhar os 10%, o percentual, e chega lá no escritório dele e esquece, esse não serve. Esse não serve. Tem que ser um cara atuante, e é importante dentro do contexto do nosso futebol. E não só brasileiro. Sim, futebol mundial. Isso é institucionalizado, né? Sim, não, e eu posso falar, o Abel Ferreira, Felipe, Luiz, todos os treinadores do Brasil têm agente importante, é uma coisa comum. Você passou agora a trabalhar com o André Cury. Isso te deixa mais tranquilo também? Porque você deve ter passado uns perrengues sendo técnico de time pequeno, ficou sem receber, que eu sei. E como é que é, então? Isso te dá um respaldo, você acha? Te dá mais segurança? O meu respaldo sou eu. Sim. E isso só me transfere mais responsabilidade. Porque é a mesma coisa eu ter trabalhado durante 6 anos com o professor Felipe. Eu tô falando de um pentacampeão. Sim. E tu acha que foi fácil? Imagina. Tu acha que me deu o respaldo eu ter trabalhado com o Felipão? Oh. Caraca, velho. Todo treino que eu preparava para ele, professor, o que o senhor acha desse treino aqui? Ele olhava, ele fazia assim. Tá bom. Às vezes falava, não, vamos trocar isso aqui. E eu tinha que trocar. Então, é responsabilidade, é muita responsabilidade. E hoje, eu nessa parceria que estou com o André Cury e a equipe deles, lógico que abrem-se portas, mas ao mesmo tempo é muita responsabilidade para mim. Mas eu estou perfeitamente qualificado para ter essa responsabilidade. O problema é se eu não tiver essa qualificação, esse currículo que eu tenho, sim. Aí sim, essa responsabilidade eu iria tremer, mas bem pelo contrário, não tremo, e é desses desafios que eu gosto, de trabalhar ao lado de grandes, de estar ao lado dos grandes. Então, analisando a passagem para Cianorte, ser campeão invicto, Atlético Paranaense, você foi campeão invicto, como é que você entra numa roubada do Santos que se eu pudesse, se eu conhecesse uma tal de Elo, eu ia gritar, pelo amor de Deus, como é que você entra naquele Santos tão tumultuado de 2023? Tava na cara, assim, é uma loucura que aconteceu naquele Santos. Uma pressão danada, um elenco fraco, o Santos vinha com a morte do Pelé, todo mundo, olha, não pode cair de jeito nenhum, e aí
o técnico, vários técnicos foram consumidos lá. Como é que você foi parar lá e o que você encontrou, Paulo? Treinar o Santos, duvido que tenha um ser humano no mundo que não aceite um convite do Santos. Deve ser louco se não aceitar. Pelo que representa, sim, um gigante, sem dúvida. Pelo Santos. Então, assim, para mim, lógico que foi um momento difícil da minha carreira, mas é nos momentos difíceis que nós crescemos também, né? Então, mas que nós somos desafiados. Você teve muito pouco tempo. 39 dias. Então, mas o que você encontrou e por que tão pouco tempo? A pressão qual que? Porque assim, eu sei, a imprensa de Santos é uma das piores que existe para trabalhar, que é pressão, é como se o Santos ainda fosse o Santos de Pelé. Então, e não é. Então, como é que é isso? Eu encontrei uma bagunça total. Bagunça total. E não tenho receio de falar aqui, mas porque o que? Então, todo mundo sabe. O que? Todo mundo sabe. Mas organização... Total, era um clube desorganizado, um clube que não tinha respeito a hierarquias, ninguém sabia quem que mandava. Todo mundo entrava no CT, todo mundo saía do CT, jogadores chegando, tinha concentração, não tinha estágio, jogadores para estágio com roupa particular, não a roupa do clube, o ônibus chegando atrasado para buscar os jogadores para ir para o estádio, uma série de coisas. Conselheiros entrando no campo lá do CT, e tudo isso aí, em 39 dias eu resolvi tudo. Você conseguiu... Tudo. Porque você peitou muita gente. Peitei muita gente e não me arrependo de nada. E criou muita resistência. E a questão do peitar, é isso que eu não peitei ninguém. Eu não levantei a voz com ninguém. Sim. Eu apenas convenci a todos que aquele projeto se andaria mais, ou se dá para te falar mais facilmente, ou seria menos difícil se fosse da maneira que eu estava introduzindo. E quando eu fui convidado para trabalhar no Santos, eu sabia que isso ia cair na minha conta, de ter que organizar também não só dentro de campo, mas como também fora de campo. E eu organizei. Eu me orgulho muito disso aí. E organizei num processo pacífico com o pessoal da área da nutrição, que é a Alessandra Favana, que trabalhou comigo no Palmeiras, com o pessoal da área da fisiologia, do departamento médico, da fisioterapia, do staff do clube, com o pessoal da análise de desempenho do clube, com os jogadores. Eu me lembro muito que eu cheguei lá e falei assim, rapaziada, é o seguinte, a partir de hoje nós temos um ditado aqui, com a bola nós vamos cavocar. Vocês sabem o que é cavocar? Alguns guris falam assim, cavocar, e eu peguei e comecei a chutar o chão assim. É assim que se cavoca, ó. Sabe por quê? Nós temos que lavrar, literalmente. Sem a bola, nós vamos flutuar. Estão entendendo? Sem a bola, nós vamos correr atrás, gente. Nós vamos correr até recuperar. E com a bola, nós vamos jogar. Esse foi o ditado. Até hoje, por exemplo, esses dias o Marcos Leonardo estava lá na Uelau, eu mandei mensagem parabenizando pelos gols que ele fez, ele falou assim, profe, o que tu achou? Com a bola eu flutuei e sem a bola eu lavrei? Entendeu? Então assim, é isso que é. Então assim, o ambiente foi muito saudável que eu fiz no Santos. Então, Paulo, e mais um detalhe. Nesses jogos que eu estive como treinador do Santos, em Santos, eu não tinha a torcida do meu lado. Porque teve aquele problema no jogo contra o Corinthians e foi fechado, jogos sem público por 6 jogos. E eu não tive a torcida do Santos junto. E eu tinha certeza, se aquele jogo contra o Botafogo, o líder do campeonato naquela época, com 13 pontos na frente, que nós estávamos ganhando de 2-0, se nós tivéssemos a torcida do Santos, nós não tínhamos empatado o jogo. O Botafogo não teria feito 2, nós teríamos feito 4. É diferente. Isso. Contra o Atlético Paranaense, nós empatamos o jogo também. Era diferente. Então, assim, várias circunstâncias que não foram pesadas nesse tabuleiro que não foram as ideais. Além disso, era a janela do mercado. Nós contratamos o Dodô, um lateral esquerdo que eu queria ele, porque aí vamos falar da parte tática, que eu queria ele como lateral, porque eu tinha pelo lateral direito o Gabriel Inocêncio e o João Lucas.
que eram dois laterais muito agudos, muito fortes, muito verticais. E eu precisava de um lateral que ficava mais, lateral esquerdo, porque pelo lado dele eu tinha o Mendonça, Sim. que era um extremo agudo. Então eu precisava o Dodô bem na parte sem a bola, defensivo, ele era um cara Quase alto. um terceiro zagueiro. Isso, e com a bola eu precisava que ele seria o zagueiro do lado, para fazer essa jogada, mas que não precisaria chegar no fundo. Porque lá nós tínhamos o Mendonça. E do outro lado nós tínhamos o Gabriel Inocêncio. Estamos falando de parte tática. Então contratamos o Dodô. O Dodô jogou 4 jogos. Contratamos o Jean Lucas, que hoje está no Bahia. Espetacular jogador. Cara, esse cara, quando ele chegou, tu sabe um treinamento, uma métrica que ele fez num treino? Não faço ideia. 7 km. Nossa. Então, preparo físico. O doutor chegou para mim durante o treino, entrou, o fisiologista, não me lembro o nome dele, o Guilherme, entrou e falou assim: o Mister, profe, ó a metragem, as métricas do... Isso, vamos tirar ele logo. Chamei ele. Jean, olha aqui, tá louco. Calma, tu vem um tempo sem jogar lá no Mônaco, então vamos devagarinho. Não, mas eu estou bem. Eu sei, fica lá tranquilo. Vai lá, descansa e que amanhã tem mais. Então assim, o Jean Lucas jogou 3 jogos. O Basso jogou um jogo contra o Atlético Paranaense, que hoje é titular, inclusive. O Julio Furti jogou 2 meio jogos. E o Nonato, que hoje está no Fluminense, fez aquela excelente campanha na Copa do Mundo. Chegou na sexta, nós jogamos no sábado e no domingo eu fui demitido. Então, assim, mas eu não me arrependo de nada no Santos. De nada. E serviu de que de experiência? Essa coisa de experiência de um clube que está pressionado. De como tu trabalhar num clube grande, um clube enorme, um dos maiores do mundo, sob pressão. E, cara, e os resultados foi aquilo que eu falei no jogo contra o Atlético Paranaense, que eu fui questionado. Eu falei, gente, eu só preciso de tempo. O tempo que alguns outros desses 12 anteriores a mim, que aqui estiveram e não conseguiram. E se não me derem o tempo, vai passar mais 12 e vai acontecer isso. Entendeu? Então, assim, no outro dia eu fui demitido. Então, não me arrependo de nada, eu saí com um ambiente espetacular. Eu postei depois, 2 dias depois, eu postei com uma foto minha com o pessoal da cozinha, todos as tias da cozinha lá. Então, assim, o meu ambiente era espetacular. Os jogadores me chamaram lá no CT para eles se despedirem de mim na segunda-feira, eu juntamente com a minha comissão técnica. E falando-se em futebol, a fora da curva foi aquela goleada que nós tivemos contra o São Paulo. 4-1, é que eu não fui pro jogo porque eu estava expulso, tinha sido expulso contra o Goiás no jogo anterior, que nós havíamos ganhado de 4-3 em casa, entendeu? Então, assim, a fora da curva foi essa aí. Agora, eu não tive tempo. E você sentia que o caminho do Santos era mesmo cair? Eu falei pro presidente. E já dei uma entrevista um tempo atrás aí para um colega teu. Eu falei assim: se eu tivesse permanecido, o Santos não iria cair. Foi alvo de chacota aí. Os caras pensam. Mas eu tinha convicção, com aqueles reforços que haviam chegado e que tinham comprado a ideia, e com aquele grupo que nós estávamos revitalizados, a gente tinha mais um turno pela frente. Nós não íamos cair. Mas eu tô falando por mim, e foi ridicularizado. Então, assim, mas eu tinha certeza que nós não iríamos cair. Então, 7 partidas, nem Guardiola consegue fazer mudar um elenco. Porque o elenco não foi formado por você, você chega ainda numa pressão. Agora, então, sem torcida, né? E a gente sabe que a torcida do Santos... Nossa, tem um peso danado. E lá na Vila, naquele alçapão, literalmente lá, tu imagina só. E Paulo, em relação, assim, por exemplo, agora a assumir um clube, o que você pretende desse clube? Ou o que essas passagens por vários clubes, várias situações boas, sendo campeão, várias situações ruins, o que você planeja quando vier um novo convite? E vai acontecer com certeza. O que você quer desse clube? O que você vai exigir, assim, pelo menos mentalmente? Peraí, eu não vou cair mais em roubada, ou
você está aberto para qualquer desafio? Como sempre, como tu falou, eu saio de um Atlético Paranaense com 73% de aproveitamento e pego um Santos na zona do rebaixamento. Tu fala assim, como que tu fez? Então, assim, eu sou aberto a desafios. Eu cresço nesses desafios individual, na minha pessoa e também no meu profissional. Então, assim, hoje eu preciso voltar ao mercado. E eu me sinto preparado para isso. Eu tirei um tempo para ajustar com a minha comissão técnica, que é uma comissão técnica nova, que eu trabalhei com ela 39 dias no Santos e 50 dias no Vitória de Portugal. Então, é pouco tempo. E para o trabalho que eu acho importantíssimo, a comissão técnica, como eu acabei de falar, que hoje o futebol depende muito do plano de jogo do treinador e da sua comissão técnica. Então, assim, eu tirei um tempo para ajustar essa minha comissão técnica. Hoje nós estamos mais do que alinhados. E nós estamos preparados para desafios. Hoje a gente sabe que agora, especificamente falando no Campeonato Brasileiro, tanto da Série A da Série B, geralmente quem muda de treinador é equipes que estão lutando do meio da tabela para baixo, Sim. tirando uma ou outra exceção. Cara, e dependendo do projeto, dependendo da estrutura que o clube me oferece e do conhecimento que eu tenho das equipes e dos seus jogadores, eu estou no mercado e estou aberto a propostas e estou louco para trabalhar e estou mais do que preparado para trabalhar. Não, dá para sentir sim essa fome de trabalho que você tem também desde como jogador. Eu lembro você treinando muito, sempre foi muito sério com tudo. Agora, Paulo, quando a gente para pensar, quando um treinador assume uma equipe como lutando para não cair ou desestruturada, ele não se expõe muito ou não tem saída? É isso, porque o mundo ideal seria você pegar, assumir um time, escolher o elenco, montar da maneira que você pensa o futebol e aí seguir, ter pelo menos uma temporada para ir com esse time. Isso é tudo utopia? É assim, ó. Eu falo por mim, tá? Eu vou falar por mim. Eu nasci na roça, até os 15 anos eu fui filho de agricultor. Trabalhei na roça. O que você plantava? Que você Soja. Soja. Meu pai era pequeno agricultor e eu trabalhava. E eu sempre tive um sonho de ser jogador de futebol. E eu falava para os meus colegas, para meus amigos que iam na escola comigo a pé, eu vou ser jogador de futebol. Tá maluco? Tá maluco. Então, assim, tu imagina eu, um filho de agricultor, querer ser jogador de futebol em 1990, 1989, 90. Lá, 500 km de Porto Alegre. Que cidade que era mesmo? Tuparendi. Fronteira com a Argentina. E eu fui jogador de futebol. Fui jogador de futebol, joguei Champions League, joguei Libertadores, joguei Campeonato Brasileiro A, B, C e D. E como treinador, eu já disputei Libertadores, disputei Champions League da Ásia, fui campeão no Palmeiras, fui campeão na China, fui campeão no Atlético Paranaense. Então, assim, não existe desafio que eu vá temer. E eu não fico pensando, não, eu vou. Se eu achar, se eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, em Nossa Senhora Aparecida. E se, Cosme, tu me faz o convite, tu como diretor, e eu olhar para ti e eu sentir esse, independente da posição que o clube está, onde está, eu aceito, porque tem que ter, acima de tudo, tem que ter coragem. E coragem é o que mais tenho, aliado ao conhecimento. E essa função, por exemplo, hoje, de escolher um clube, é o empresário, ou é você, ou como é que acontece esse processo? É o conjunto, é o clube, é o empresário e é o treinador. Sentam-se e conversam, trocam ideias. Eu, recentemente, tive uma conversa com um time da primeira divisão e foi uma conversa muito boa, sim, por sinal. Inclusive, o presidente falou no final que estava praticamente certo, mas pronto, depois optaram por outro profissional. Então, assim, não tenho medo ou não tenho receio de desafios. E o desafio, quanto maior ele seja para tu se manter em cima, seja para tu se manter na divisão, ou seja para tu lutar para não cair, são desafios que eu encaro com muita força, com muita energia, com muita naturalidade, e eu encaro acima de tudo. O único, com certeza,
quem vai sair vencedor disso tudo sou eu, como profissional e como pessoa. Então, e Paulo, você tem também, a gente precisa ter estrela, precisa ter uma coisa de destino, porque eu vou te falar, que time que era aquele do Caxias que você surgiu para o mundo, né? Exatamente. Como é que foi aquilo? Como é que foi ter sido treinado pelo Tite e por que aquele time deu tão certo até que fez a carreira de muitos jogadores importantes como você? Exatamente. Daquela safra lá, do time titular, 9 saíram para times grandes. Mas como é que foi formado aquele time? Aquele time foi formado de uma base que veio desde 1990. O Gilmar Dalpozo, hoje treinador da Chapecoense, que está muito bem, está em 4º lugar. Mas você chegou lá como? Você da roça, como é que você foi virar jogador? Eu cheguei da roça em 1990 para o Juvenil do Caxias. Quem que era o Sub-17 naquela época. Quem me descobriu foi o professor Lili Barcelos, lá de Tuparandi, que eu trabalhava numa escolinha lá com ele, da escolinha do colégio, e ele conhecia o professor, o treinador do Sub-20 do Caxias, professor Ivanor Reolão. O professor Ivanor Reolão ligou para ele: você não tem um zagueiro aqui para o juvenil? Aquela época era juvenil, né? Para o juvenil do Caxias, estão precisando. Ele falou: tenho. Tá do meu lado. E é verdade. Tava do lado dele, olha como as coisas estavam acontecendo. Tava do lado dele, porque ele era professor de educação física e eu tava, e ele nós tínhamos saído do colégio, do ginásio e tínhamos ido para a secretaria, porque tinha uma ligação para ele. E eu fui junto com ele. E a partir daí eu virei jogador de futebol. Eu fui pro Caxias, o meu irmão me levou, o Luiz Carlos Turra, que hoje é o presidente do Nacional de Barracão, onde eu nasci, naquela comunidade do Barracão, e eu jogava. Olha. Pra tu ter uma ideia como mudou assim, né? Eu com 13 anos, eu jogava no primeiro quadro do Nacional, time da Várzea lá. Sim. Mas era pontapé pra tudo quanto era lado. Nossa. Era tudo contra os grandão e eu assim, meio metro. E jogava. Mudou muito, né? E aí eu fui pro Caxias. Fiz o teste lá, 45 minutos de coletivo e virei jogador. Fui aprovado. Agora, a partir de agora, vamos descer lá na sede do Caxias, tu vai assinar a ficha. Naquela época era a ficha. A ficha do jogador do Caxias. E como é que era a vida no Caxias? Porque, segundo consta, 3 meses sem salário, vocês campeões. A nossa geração do Caxias é a melhor geração de todos os tempos do Caxias. Não tenho dúvida em afirmar isso. Nós pegamos, e o Gilmar Dalpozo estava em 90, estava lá no Caxias também. Ele estava no profissional. De 90 a 2000... essa safra do Caxias, o Washington Coração Valente, sim, surgiu nessa safra do Caxias. O Delmer, que jogou no Criciúma, jogou no Goiás, Luciano Almeida, teve vários jogadores ali, sabe? O Luciano Almeida jogou no Inter, no Juventude. Então, assim, era uma safra de jogadores da base, que fomos campeões, que foi campeão juvenil, eu não fui, mas foi campeão júnior do Caxias, eu fui. Foi bicampeão júnior do Caxias, eu já estava no profissional, que conquistou duas taças do governador do estado lá no segundo semestre, e em 2000, com um projeto com o Tite desde 1998, 99, o Tite assumiu em janeiro e foi até dezembro de 2000. Então, assim, era uma base de jogadores formadas no Caxias com uma mescla com jogadores vindo de fora, entre Gil Baiano, Ivair, alguns bons jogadores. Foi mantida essa base em 99, 98 iniciou, foi mantida em 99, em 2000 fomos campeões. E nós fomos campeões, como tu falou, com 3 meses de salário atrasado. 3 meses de salário atrasado, direto. O presidente era muito homem, era um cara que não virava as costas, ia lá e falava assim: gente, temos essa dificuldade, nós vamos pagar. Quem não tiver afim, sobe na minha sala que eu assino a liberação, a rescisão. Fique à vontade. Era um cara muito frontal, o senhor Nelson da Rico. E o Tite era um cara muito maleável, sabe? Bom gestor, boas ideias. As ideias que ele tinha para jogo naquela época se assemelhavam muito com o perfil de jogo dos jogadores. Entendeu? Então, assim, juntou o útil ao agradável. Mas foi um prêmio para um grupo que soube sofrer, literalmente, com salários atrasados, problema de estrutura e mais. O nosso arquirrival Juventude estava com a Parmalat. Estava na Série A do Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Brasil em 99, campeão gaúcho em 98,
E nós falamos assim, nós vamos ser campeão em 2000. E fomos campeões. Que coisa. Agora, o que você traz do... Porque olha só que coincidência do futebol da vida. Te colocou o Filipão e te colocou o Tite. O que você traz do Tite até hoje? O que o Tite tem de bom? Uma das coisas, entre tantas que ele tem de bom, por isso que ele ganhou também tudo o que ele ganhou, né? Ele sentava, ele chamava o time titular que ia fazer o coletivo, naquela época tinha coletivo, né? Ele chamava, ele pegava o quadro negro, colocava os botões e falava assim, o adversário joga assim. Ele chamava os 11 que iam sair jogando, na ideia dele. Se tivesse 12 ou 13 que ele tinha dúvida, ele chamava todo mundo. Só lá na sala dele. E ele chamava. Vamos jogar assim. O que vocês acham? Ele abria, então? Abria. Isso abria. É importante. E aí que entram as coincidências, né, do momento. Nós éramos todos jogadores experientes. Eu tinha 25, já era o capitão. O Gilmar tinha 26, o Gil Baiano tinha 26, 27, o Maurício, todos jogadores experientes e alguns bem rodados. Então, assim, a gente dava a opinião. Não, professor, eu acho que o Gil Baiano, nessa posição aqui, ele vai ficar muito, muito vulnerável perante o adversário que tem um volante mais marcador. A gente conversava com ele. Poxa, que... Entendeu? Foi isso que eu aprendi bastante também com ele. Tantas outras coisas, mas isso que mais me chamou a atenção. E eu, como treinador hoje, eu não me diminuo falando com um jogador, seja no individual ou com um grupo, perguntando para eles a ideia. É importante trocar. O que vocês acham? Tem momentos que a gente tem que fazer isso. Entendeu? Porque quem vai aplicar isso aqui é o jogador. É o jogador. Não adianta eu colocar o Paulo Turra zagueiro, colocar ele de centroavante. Ou vamos te colocar de lateral. Eu vou te colocar de lateral, Paulo Turra. Vai dar nada. Não, perfeito. Então, assim, o que vocês acham? O Paulo Turra como lateral, vocês acham que dá? Todos com certeza falam assim, não. Não dá. Entendeu? Então, assim, tem que ter essa maleabilidade, assim. Naquela época o Tite era assim. Eu não sei se agora ele recentemente ele mas isso eu levei como um ensinamento para mim. Quem decide sou eu, né? Quem decide sou eu. Isso que eu ia falar. Mas não custa nada eu trocar ideias com profissionais que vão aplicar dentro de campo. Pô, não, perfeito. Eu não ouvi os seus conceitos, está sendo uma lição para mim. Agora, Paulo, você como zagueiro, você chegou no Palmeiras, eu lembro bem, em 2000, você foi campeão lá com o Murtosa de técnico. Murtosa, ele abandonou rápido. Ele viu que é pesado também. Agora, como é que foi lidar com uma pessoa que era muito simpática, assim, a gente nunca teve problema, um tal de Mustafa. Como é que era lidar com os salários, com as coisas assim? Porque você foi para Portugal, mas conta, é bom as pessoas entenderem também como era aquele Palmeiras do Mustafa no final da Parmalat, foi difícil para os jogadores. Foi um título importantíssimo, né? Esse título garantiu o Palmeiras na Libertadores do ano de 2001, né? É verdade. Era um grupo desacreditado. Super. Mas, mas nós tínhamos uns caras ali, cara, naquele time ali que... Tadei, cara. Juninho, que tinha vindo do... Qual que é o time do interior aí? Araraquara, como é que é? União de Araras. União de Araras. Tinha o Lopes. Então, Lopes. Porque vocês chegaram depois daquelas estrelas da Parmalat que saíram todas. A minha apresentação, no outro dia, no jornal, estava escrito o substituto de Roque Júnior. É verdade. Pô, eu, Paulo Turra, e não tô me diminuindo. Sim. E eu acho que substitui bem. Cara, mas o Roque Júnior, porra, o cara foi só campeão do mundo depois, né? Então, assim, olha o peso. Mas é aquilo que eu te falei. Motivava isso para vocês? Lógico, cara. E é isso que a gente vive. E eu sou um profissional assim. Cara, os caras me colocaram aqui como substituto do jogo. Mas eu vou fazer tudo e mais um pouco. E, cara, nós somos campeão. Foram. No primeiro cara, assim, ó, ninguém do Palmeiras acreditava. Só nós. E o Murtozinho. Murtozinha arrumou o time legal e nós somos campeões. Então, assim, cara... foi uma fase assim espetacular. Aí 2001 teve um pouco mais de investimento porque nós estávamos na Libertadores. Sim. E chegamos na semifinal. Então, peraí, desculpa, só perguntar, você tá com a carteira aí?
O Baldo Aquino não levou, não? E conta aquela semifinal, que roubo absurdo. Eu tava lá na Bomboneira, aquele pênalti no Fernando, você acompanhou, você fazia parte do grupo, mas que loucura que é essa? Eu tava no banco desse jogo. Então, que loucura que é. Inacreditável. O que sente? Dá vontade de fazer o que com o árbitro daquele? Sei lá. Aquela voadora você não ia dar mais. Não, mas conta a Apesar situação. que era só 5 anos depois, né? Não sei então. não. Mas dá vontade mesmo, literalmente, né? Existem campeonatos que o jogador sente que está armado para um outro time ganhar? Hoje é mais difícil. Sim, por toda mas a naquela época... Naquela época, sim. Como é que foi aquela semifinal de Libertadores? Nós saímos ganhando, eles empataram, nós viramos e eles empataram. Não, mas e os bastidores? Assim, o bastidor Vocês sabiam que o juiz, cara, é deles ou não? A gente tinha, assim, a gente falava assim, esse cara é perigoso, esse cara é malandro. Mas a gente não tinha certeza, né? E aí, como é que você viu o lance? O Fernando entra na área. Vai fazer o quê dele? Ele tomou uma pancada tão forte que caiu uma cambalhota. E aí vocês sentiram o quê? Não, é assim, a gente... Como é que reflete um assim? Porque queira ou não queira, tu empatar com o Boca 2-2 na Argentina não é o mau resultado. Não. Nós sabemos que só que o Boca naquela época a gente sabia, os caras tinham o Riquelme, né? Só o Riquelme. Que esse era um fenômeno, né? Então, assim, a gente sabia que o jogo da volta ia ser difícil, muito difícil. Se nós tivéssemos ganhado lá, 2-1, por exemplo, era outra história jogar em casa. Mas com o apoio da nossa torcida, a torcida do Palmeiras, no Parque Antártica, lembra? O Parque Antártica era um forno ali. Pronto, mas chegamos aqui, aí o Riquelme estava na noite dele, né? Aí foi ele que decidiu esse jogo. Mas lá a gente ficou triste pelo resultado, mas ao mesmo tempo empatando fora de casa o primeiro jogo, em casa com apoio, mas a gente não conseguiu, né? Porque aqui o Riquelme fez toda a diferença, né? Então, agora também você tem a chance aqui de, pelo menos que eu ouço falar, acabar com uma outra injustiça, que o Celso Roth era um técnico muito limitado. Não é isso que eu escuto do pessoal do Rio Grande do Sul que trabalhou com ele. O Celso Roth era um técnico só defensivista e não tinha outra visão tática, ou ele tinha grupos que ele tinha que fazer isso? Que visão que você tem do Celso Roth? Isso aí é folclore, sabe? O que eu acho assim? Um cara que foi campeão da Libertadores, né? E eu vou te falar, o Celso Roth é mais um que eu tenho história com ele. Em 96, eu no Caxias, na Copa Governador do Estado. Quem que era o treinador do Caxias? O Caxias foi buscar ele era preparador físico do Esportivo de Bento. E o Caxias estava com problema financeiro, não tinha dinheiro para pagar um treinador do nível do Caxias naquela época. Foram pegar o Celso Roth. Celso Roth veio treinar com a gente, treinou nós, fomos campeões da Copa. 97, onde que o Celso Roth estava treinando? Inter de Porto Alegre. E aí ele foi campeão gaúcho com o Inter, depois de o Inter ficar um jejum aí de 5, 6 anos, acho, sem ganhar o campeonato gaúcho, o Celso Roth foi campeão. Então, assim, ele foi treinador do Palmeiras. Eu acho que em nenhum momento do Palmeiras, nesse tempo que ele foi treinador, o Palmeiras foi retranqueiro. Até porque o Palmeiras não tinha jogador para fazer a retranca. Foi um time que chegou numa semifinal de Libertadores, foi eliminado pelo Boca Juniors. Depois ele saiu, né? Eu acho que ele saiu depois. Porque eu também saí, né? Você foi para Portugal. Eu fui para Portugal. Então, assim, ele era um cara que era muito disciplinado, era muito exigente. Ele era um treinador tático naquela época. Eu acho que naquela época, pelos craques que tinham, ele era um treinador que chamava muito a responsabilidade para ele, que ele colocava muitos movimentos que ele gostaria que a equipe fizesse naquele momento, mas os jogadores que eram tecnicamente diferenciados não tinham as características para fazer esses movimentos. Então, porque, que ele queria. Então isso que a minha pergunta do Celso Roth foi de propósito, porque assim, pra gente da imprensa, tô falando nós, jornalistas, é muito mais simples. Vamos rotular, esse técnico é retranqueiro, esse é ofensivo, esse é louco, esse é meio como assim, é um técnico só para dar aquele choque de realidade para 3 partidos, depois vai embora. Assim, os técnicos, vocês estão sendo julgados até por gente que tem competência e não tem competência.
Como é que é isso, assim, esse julgamento aberto da imprensa? Quanto é que pesa para vocês, Paulo? Para mim não pesa nada. Nada? Nada. Pra Mesmo mim não falando pesa que é nada. bom, ruim? Para mim não pesa nada. Não pesa Mas você não acha que influencia? Torcedor, diretoria? Com certeza influencia. Porque o torcedor está ouvindo, está assistindo, e ele e por isso que vocês são chamados de formadores de opiniões. Né? Sim. Não é à toa que vocês são. Então, lógico que o torcedor, e muitos de vocês, ou a maioria de vocês nas entrevistas, fala assim: ah, mas o torcedor tá achando que o time tá assim. Não é o torcedor, é tu que tá achando. Só que tu transfere a responsabilidade pro torcedor. Uhum. É ao contrário. E isso é uma das coisas que eu presto muita atenção nas entrevistas. Ah, mas o torcedor tá achando que o time tá muito fechado. O torcedor tá achando que o time errou muitos gols. Não é o torcedor. Isso é covardia. O cara tem que assumir, olhar e falar. Então faça uma pergunta assim. Eu achei durante o jogo, Paulo, que a equipe esteve na segunda parte do jogo, esteve muito atrás. Por quê? Não faça isso para o torcedor, né? Não precisa passar isso para o torcedor, até porque nós somos profissionais e respondemos. Então, acho assim, a questão de ser retranqueiro, não, eu acho que é folclore, cara. Não, eu digo assim, sobre a força da imprensa, num trabalho de um técnico. Não, lógico que... Às vezes você cai na simpatia ou não cai na antipatia da imprensa. Não adianta, mas isso é assim, ó. É aqui assim, o que eu posso falar? É aqui assim, em Portugal é assim, na Inglaterra é assim, na Alemanha é assim. O que eu, como profissional e como treinador, como jogador e como treinador, eu procuro ouvir e assistir o mínimo possível. É mesmo? O mínimo possível. Como você fazia como jogador também? Sempre como pra jogador. Não se deixar influenciar. Para não me deixar influenciar. Porque senão tu vira literalmente um zumbi. Entendeu? Porque queira ou não queira, o poder de vocês é muito forte, é muito forte. A gente está vendo na sociedade. Então, assim, eu como profissional, eu tenho essa doutrina de escutar o mínimo possível e ler o mínimo possível especificamente sobre o meu time. Agora, sobre o restante, eu vou procurar, porque eu buscar informação. Buscar informação. Agora, sobre a minha equipe, eu procuro neutralizar. E Paulo, uma experiência que você passou, que até que a gente teve que analisar, eu acho que eu tenho certeza que foi uma coisa de hipocrisia da Federação Portuguesa, do clube português. Você é do técnico, mas não podia assumir por conta dessa bendita licença da CBF, que vale ou não vale para Portugal. Como é que foi isso para você? Porque você tem suas convicções. Aí tinha um outro treinador que você sentava no banco, ele dava as horas que você passava para ele, mas que situação hipócrita. Por que aconteceu isso? E o que deve acontecer para evitar uma situação tão absurda daquelas? Explica, por favor, Paulo. Hoje eu aconselharia, não vai. Não, mas me explica, o que aconteceu? Sim, eu fui convidado, depois que eu saí do Santos, uma semana depois, eu fui convidado pelo Vitória, presidente do Vitória, que na época... De Guimarães, que você trabalhou e você jogou, foi muito bem. Que na época que eu fui jogador, foi ele como diretor que havia me levado pro Guimarães, me contratado pro Guimarães. E ele me ligou e perguntou se eu tinha interesse em trabalhar no Vitória Guimarães como treinador. E eu falei assim, mas os seus estão com um treinador ainda? Ele falou, não, o Moreno, que havia jogado comigo nessa época, o Moreno acabou de pedir demissão. E eu falei assim, podemos conversar. Foi a questão de 3 dias, a gente conversou e eu fui para lá. E aí eu falei nessa conversa, numa dessas conversas por telefone, eu falei, presidente, o problema é a minha licença. As nossas licenças aqui não são aceitas aí. Ele falou assim, Paulo, eu já mantive meus contatos aqui e eu acredito que a gente vai ser feliz nessa situação. Porque tu tem um histórico muito legal aqui como jogador e tu trabalhou ao lado do Filipão por 6 anos. E tu sabe a relação que o Filipão tem com Portugal. Então, assim, eu acredito que a federação vai dar equivalência para a tua licença. Cheguei lá, primeiro dia, segundo dia, não vinha. Antes da minha estreia, eles me chamaram para uma sala e me falaram assim, nós vamos contratar um treinador com a licença UEFA Pro, que é o custeado, e esse cara não me atrapalhou, bem pelo contrário. Era um cara muito gente boa, muito tranquilo. Então, assim, ele ficava do meu lado no campo, e qualquer orientação que eu tinha, eu passava para ele ia lá.
na frente. Que situação bizarra. Mas é bizarra. Depois eu vou te mandar até umas Sim. fotos que eu estou lá no banco, sentado. Porque eu tinha, a minha licença foi dada como equivalência à licença A, UEFA A. E a licença UEFA A te dá o direito de ser auxiliar técnico. Só. Bom, então, e você que foi jogador importante. Jogador. Não, olha só. Pô. Uma coisa é você ouvir uma cobrança do Filipão. Outra coisa é chegar um recado de uma pessoa que pode ser gente boa, mas não é a mesma coisa. Mas aí, o Cosme, tem um adendo que nos 2 últimos jogos eu rompi com isso aí. Eu falei pro Custiado, deixa que eu vou lá. E eu fiquei, principalmente no penúltimo jogo, eu fiquei muito na frente. Ali na linha, né? E a federação? Fui multado em 9 mil euros. Eu não, o clube, né? Logo depois, já estava lá. E sabe quem que multou? O presidente da federação? Não. Associação Nacional dos Treinadores de Futebol. Que eles repassaram as imagens para a Liga e a Liga automatizou para a federação e pronto. E já estava a multa lá. No último jogo que eu permaneci, nós estávamos perdendo o jogo 2-0 em casa. E eu disse, impossível, né, meu? Não vai, você não vai aguentar. Eu disse, Custiado, deixa lá. E ele falou assim, mister, tu vai ser multado de novo. Eu falei assim, e fiquei o tempo todo. Nós viramos o jogo, 3-2. Porque é diferente, né? Então, É diferente. E aí você saiu com uma vitória. No final, fui multado em 9.500 euros. E aí, pelo mesmo processo. O clube decidiu. E aí o clube decidiu. Aí deu uns outros motivos lá e pronto. E acabou me desvinculando do clube e pronto. Fazer o quê? Faz parte. E Paulo, você jovem, com essa energia toda que você passa, você projeta que você vai fazer uma carreira como treinador só no Brasil por esse desestímulo que tem de trabalhar na Europa por conta dessa bendita licença? Na Europa eu acredito que seja bem difícil retornar. Bem difícil retornar. Porque realmente o mercado lá para treinadores, e não só brasileiros, treinadores estrangeiros está bem fechado, sabe? Bem fechado, muito fechado. Eu tenho convicção absoluta que eu vou dar continuidade à minha carreira, que é vitoriosa aqui no Brasil, e eu acho que o mercado sul-americano também é um mercado muito atraente hoje, sabe? Tem equipes aí do mercado de países sul-americanos aí que estão se estruturando, cada dia mais estão estruturadas, e são equipes atraentes para o meu perfil de treinador. E vamos deixar claro que pelo menos no mercado interno na América do Sul você pode trabalhar com isso. Sim, no mercado da América do Sul, com a minha licença Comebol Pro, eu posso trabalhar assim. Mas o que eu gostaria de salientar aqui, Cosme, em relação à licença. Hoje nós temos que dar graças a Deus. Porque até 2013, Cosme, nós estávamos sem linha nenhuma. Porque e aí vai muito mérito, e eu gostaria de falar, duas pessoas, muito mérito a essas duas pessoas, que foram responsáveis única e exclusivamente pelas licenças da CBF Academy, que é Maurício Marques, professor Maurício Marques e professor Oswaldo Torres, que hoje os dois não estão mais na CBF Academy. Oswaldo Torres saiu, ele é de Belo Horizonte, e o Maurício Marques está na Comebol. É ele que está, através de reuniões com a UEFA, que está se aproximando para que a gente possa ter uma equivalência num futuro próximo ou não, mas que possa haver essa equivalência das duas licenças. Comebol Pro na América do Sul e UEFA Pro na UEFA, né? Sim. Na Europa. Então, assim, é o Maurício Marques, um brasileiro, que é o responsável que foi quem, ao lado do professor Oswaldo Torres, idealizaram as licenças da CBF. Se não fossem esses profissionais, hoje, não sei se nós teríamos. Então, assim, são dois caras espetaculares, com muita inteligência, com um conhecimento vasto, que deve dar o mérito a eles, a tudo isso aí. Pô, perfeito. Paulo, infelizmente a gente está caminhando para o final, mas eu tenho algumas perguntas que eu preciso fazer para você. Você, como um técnico brasileiro, inteligente, estudioso, e com certeza, com essa garra que assim, tá à flor da pele, essa sede de trabalho, como é que você vê um italiano comandando a seleção brasileira? Esse italiano comandando a seleção brasileira,
tem crédito para isso. E muito crédito. Então, eu aceito tranquilamente. Eu acho que é um cara que é muito bom gestor. É muito bom gestor. Prova disso, ele trabalhou, para trabalhar no clube que ele trabalhou, Real Madrid, com todos os craques que ele trabalhou um tempo todo aí, não basta ser só bom de conhecimento, de táticas, sem a bola, com a bola, tem que ser um bom gestor, e eu acho que ele é um bom gestor. Acho que ele é até mais bom gestor do que treinador. E eu acho que a seleção brasileira hoje, perante o profissional que está, e eu não estou falando ser estrangeiro ou brasileiro, mas perante o profissional que está, eu acho que está bem entregue. Então não tinha nenhum brasileiro que poderia assumir a seleção brasileira. Se eu, quer dizer, eu pergunto, ele é melhor que qualquer brasileiro, então, hoje, para assumir a seleção brasileira? Dentro do... Acredito hoje no Brasil, um treinador que teria credenciais em termos de currículo e de conhecimento, e que é muito bom gestor também. O Diniz já passou, né? Sim. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. E as pessoas, e olha, ele tem um certo descrédito na imprensa. Porque ele é brasileiro, né? Pois é. Porque ele é brasileiro. Se ele fosse argentino, se ele fosse português, se ele fosse... Pelos títulos que ele já conseguiu. Espanhol, tudo, com certeza ele seria o alvo, né? Mas como ele é brasileiro, a gente sabe como é que são. E eu falo com meus colegas, e eu já te falei isso aqui. Sim. Nós somos colonizados. Nós somos um povo colonizado. Então nós temos isso aí no nosso DNA. Nós somos um país novo, de que apenas 500 anos. Então, assim, tudo que é de fora reluz. Os craques lá são sempre melhores que os nossos. Sempre melhores que lá. Seja dentro de campo, seja fora de campo. Então, assim, o Renato é um cara de provas dadas. É brasileiro. No Grêmio, ele pegou o Grêmio numa situação muito difícil. Ele levou o Grêmio à Libertadores, Copa do Brasil, foi vice-campeão do Brasileiro, teve momentos maus também, faz parte do processo, tá? Foi campeão da Libertadores de um jeito lindíssimo. Pouca gente lembra, mas ele foi vice-campeão da Libertadores em 2009 com o Fluminense, né? Com o Fluminense. Então, assim, é um cara que, na minha opinião, hoje, dentro do que nós temos aí, em termos de experiência, em termos de currículo, né? Eu acho que é um treinador que tem capacidade para ser treinador da seleção um dia. Mas eu confirmo aqui, reafirmo aqui, que hoje a seleção brasileira, perante o profissional que lá está, sendo italiano ou não, mas perante o currículo que ele tem, a seleção brasileira está bem entregue. E, Paulo, fazendo uma análise sua, o que mais você pode fazer para se preparar para assumir um time? Você já estudou, você tem essa vivência como técnico, você tem essa personalidade, você está falando muito bem, se comunicando muito bem. O que você precisa mais desenvolver? O que você quer mais? Ou você acha que é o ponto? Você está no ponto, só precisa de uma chance boa. Eu preciso ganhar mais títulos. Perante o meu conhecimento que eu tenho, o conhecimento que eu adquiri, a experiência que eu tenho, eu preciso e vou ganhar mais títulos. Porque eu trabalhei até agora, eu fiz o meu vestibular de 2008 a 2016, nos clubes pelo interior do nosso Brasil aí. A minha faculdade foi ao lado do professor Felipe. E o meu mestrado eu estou fazendo agora como treinador. Meu doutorado eu estou fazendo agora como treinador de futebol. Então, assim, e um doutorado precisa ser de títulos. E eu vou ganhar títulos porque eu estou preparado para isso. Mentalmente, fisicamente, a minha comissão técnica está super alinhada. Tudo, a gente está fechado. Agora, eu preciso ganhar títulos. E eu vou ganhar, porque eu tenho atributos para que esses títulos aconteçam. Pô, Paulo, só posso dizer uma coisa. Sorte do clube que apostar em você, viu? Muito obrigado por essa entrevista, essa aula. Tá bom, eu que te agradeço, viu? Cara. Eu que te agradeço, Cosme, de dar essa oportunidade para nós, treinadores mais jovens, e também o conteúdo, as tuas perguntas fazem com que a gente possa realmente mostrar como a gente é.
dentro e fora de campo. Parabéns para ti também. Muito obrigado. Fiquei muito feliz em estar presente aqui e pode me convidar para a segunda vez. Com certeza. Nossa. Aí volta aí, ó. Com certeza, a Elô vai trazer. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo.